E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. E aí, a aula de hoje vai dar continuidade à temática da aula passada, em que estávamos falando sobre o nosso diagrama de sequência, e aí mostramos alguns dos elementos que compõem esse diagrama. Paramos a discussão na questão principal, eu diria assim, no primórdio desse diagrama, que é a troca de mensagem entre os seus componentes. Falei sobre a relação desse diagrama com os outros diagramas já tão bem conhecidos por vocês, no caso, diagrama de casos de uso e diagrama de classes. Então, mostramos todas as nuances, o que eles têm em similaridade com na verdade, o que o diagrama de sequência tem em similaridade com esses outros dois que acabam atuando meio que como a base para a elaboração do diagrama de sequências. Enfim, discutiu sobre tudo isso na aula passada. A discussão se prolongou demais, então decidi aqui particioná-la em duas aulas, beleza? Então, estou aqui reunido para dar continuação. Estamos aqui, na verdade, reunidos para dar continuidade a essa discussão, certo? E aí temos algo muito interessante mesmo, acerca do nosso diagrama de sequência, que são os fragmentos de interação. Ou seja, podemos meio que fragmentar a interação na qual estamos modelando, dando a entender que aquilo ali vai estar representado em um outro documento. Esse é o princípio do fragmento de interação. E aí acaba sendo algo bastante vantajoso, no sentido de você meio que reduzir a complexidade do seu diagrama, certo? Boa tarde, Josiane. Seja bem-vinda. Beleza? Então, prosseguindo aqui com a nossa discussão, os nossos fragmentos de interação, eles vão nos proporcionar noções abstratas de unidades de interação geral. É como se dentro de uma sequência que estamos fazendo, pensando aqui em um dos exemplos que eu cito, pegando aí o sistema bancário, é como se dentro de uma atividade, dentro de um caso de uso que estamos representando no nosso diagrama de sequências, tivéssemos ali dentro um outro caso de uso que faz relação, que é o caso aí que ocorre quando vamos, por exemplo, realizar um saque. E a realizar um saque seria um diagrama de sequência, tudo bem elaborado, e teríamos um pequeno fragmento dentro desse diagrama contendo um outro diagrama de sequência destinado a se registrar esse movimento, tal qual é refletido aí nos sistemas da vida real. Toda e qualquer movimentação financeira tem que ser registrada aí para que se possa ter a comprovação do que ocorreu. Beleza? Então, os nossos fragmentos vão ser uma parte de uma interação. Teremos lá toda a nossa interação e o nosso fragmentozinho presente aí no meio dessa interação na qual nós modelamos, certo? E aí é bem simples, pessoal. Fragmentos de interação não tem nenhuma dificuldade. Eles vão ser representados como um retângulo que envolve toda a nossa interação. É bem similar ao que nós fizemos aí nos outros modelos, nos outros diagramas, em que nós tínhamos meio que um retângulo para representar um subsistema, uma parte isolada do nosso sistema. É o mesmo princípio. Só que aqui estamos esboçando uma outra interação que estará presente dentro dessa interação aí maior na qual estamos modelando, certo? E aí, para deixar essas coisas evidentes, o nosso fragmento de interação vai ter uma descrição da interação que está sendo modelada, ou seja, vai deixar explícito o que ali está sendo esboçado. Esse fragmento representa o registro de um movimento financeiro? Beleza, vai estar lá o título, registro de movimento financeiro. Representa um saque bancário, representa um depósito, por aí vai, então a gente sempre vai ter lá a descrição do que esse fragmento aí representa. Beleza? E aí, os nossos fragmentos, eles são muito interessantes porque permitem que o diagrama de sequência seja aí referenciado por outro. Esse é o principal, esse na verdade é o princípio por trás dos nossos fragmentos aí de interação. E aí, para deixar essas coisas mais evidentes, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, estou aqui com o meu diagrama de sequência, tenho aqui os meus elementos, opa, meu mouse aqui deu probleminha, tem aqui os meus elementos nos quais eu tenho o meu ator, que representa aqui, na verdade, um cliente desse meu sistema bancário. Tenho aqui a visão como se fosse a tela, a parte do front-end,
com a visão emitir saldo, ou seja, eu estou destinado a realizar esta funcionalidade. Tenho aqui o controle dessa funcionalidade de emissão de saldo e aqui a conta na qual vai ter aí os seus dados manipulados, certo? Então, imaginando como esse processo se figuraria mediante um software, o que eu tenho aqui esboçado nesse meu diagrama de sequência? O meu cliente, no caso, pensando aí a Josiane, vai lá interagir com o caixa bancário, assim, digamos, e ali insere o cartão da conta. Então, vai lá inserir o cartão da conta dela. E aí, apareceu uma tela com as funcionalidades, ela clicou nessa aqui de emitir o saldo, e aí, para emitir o saldo, vai ter que ser informado o número da conta. Isso aqui geralmente acontece de forma automática, já que foi inserido aí o cartão, certo? E aí, passa-se para esse controle dessa funcionalidade. Afinal, aqui na visão, nós vamos ver a funcionalidade, no controle ela vai ser, enfim, realizada. E aí, como as coisas aí ocorrem por debaixo dos panos, a nível lá de código, nós vamos chamar essa funçãozinha, essa função não, perdoe, eu estou aqui com a cabeça na linguagem C. Esse nosso método, consultar conta, e aqui vai ser passado um atributo do tipo long, que nada mais é do que o número da conta aí que foi obtido mediante a inserção desse cartão, certo? E aí vai fazer a chamada desse método que está relacionado a um objeto aí da classe conta comum. E aí vai chamar esse método, passa o número da conta, esse método se encarrega de verificar a existência dessa conta, se essa conta está válida, enfim, certo? N situações aí. O que importa é que o nosso valor aqui de retorno é um boolean, um valor aí verdade, um valor verdadeiro, simbolizando que essa conta, enfim, foi encontrada. Então, nós vamos ter inserção do cartão, certo? Josiane foi lá, inseriu o cartão dela no caixa, o número da conta aí foi informado, chamou esse método consultar conta, retornou o boolean afirmando que essa conta foi encontrada. Massa, retornou esse boolean aqui para o nosso objeto responsável por fazer o controle aí desse método, e aí ele vai ter que fazer a solicitação da senha. Afinal, para se emitir o saldo ou realizar qualquer outra funcionalidade correlata à sua conta de um banco, você precisa ter essa sua senha de acesso, para evitar que terceiros ou pessoas mal intencionadas venham aí trazer algum tipo de prejuízo financeiro para você, certo? Então vai ser aí solicitada a sua senha, a Josiane vai lá e informa aqui a senha dela para essa parte aqui que nos proporciona a visão, afinal, ela sempre vai interagir aí com esse elemento front-end, eu diria, certo? E aí a senha dela foi informada, passa-se aqui para o objeto destinado a realizar o controle, ele chama o método validar senha e passa aí a senha da Josiane, que no caso vai ser o inteiro. Pense na senha da conta bancária de vocês, geralmente é um valor inteiro, acho que o máximo de 6 ou então até 8 dígitos. Das minhas contas, geralmente são 6, acho que esse é o padrão, certo? Então, imaginando aqui, vai ser um inteiro de até 6 dígitos, representando aí a sua senha, e aí essa senha vai ser passada aqui para um objeto da classe conta comum, que é como se representasse aí a sua conta, retorna aqui um boolean indicando se essa senha é válida ou não. Aqui estamos considerando o caso que é válida, porque se não for, a gente vai dar por encerrada aqui essa nossa interação, afinal não vai ser possível emitir o seu saldo se a sua conta, se a sua senha informada não conferir com a senha armazenada na sua conta, certo? Então, retornou aqui um boolean para o objeto responsável por fazer o controle aí dessa funcionalidade, chama o método emitir saldo, e aí vai chamar esse método presente nessa classe conta comum, a classe que está associada aí ao perfil da Josiane nesse banco, e aí retorna aqui um saldo do tipo double. Busca lá, entre os atributos dessa classe, o atributo saldo e retorna aí o seu valor, beleza? Retorna para quem? Aqui para controle de emitir saldo, que percebeu agora que essa informação foi retornada, apresenta esse saldo aí na nossa parte front-end, que é onde a Josiane está interagindo, e aí pronto, ela vai ver aí o saldo aí da sua conta. Então é assim que as coisas se figuram, pessoal,
por debaixo dos panos. É dessa forma que os elementos, aí, os diferentes elementos presentes em um software, eles interagem entre si. Então, retomando, é só imaginarem como vocês fariam essas coisas através de um caixa bancário. Vocês fossem lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Bradesco, enfim, lá em Pau dos Ferros ou em outra cidade, e aí fossem emitir o saldo da sua conta, então vocês iriam desempenhar todos esses passos, vocês e o software por trás de tudo isso. Então, retomando, você insere o cartão aqui da sua conta, vai interagir com a parte front-end, que vai estar destinada a essa funcionalidade, informa o número da sua conta, faz o controle aí dessa operação, chamando os métodos relacionados e buscando a classe equivalente ao seu perfil, e aí retorna essas informações mediante todo esse processo aí interativo que foi feito com você. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Esse é o nosso diagrama de sequência dessa funcionalidade de emissão de saldo. Tal qual vocês já sabem, tal qual foi explicado aí na aula passada, todos os elementos que vocês já bem conhecem estão presentes aqui, certo? Mas afinal, não mostrei ainda o nosso fragmento de interação, porque isso aqui que eu estou apresentando, pessoal, notem que é um fragmento. Calma aí, professor, como é que você sabe que isso é um fragmento? Porque todo esse nosso diagrama de sequência aqui está envolto entre um retângulo. E esse meu retângulo está batizado aqui como emitir saldo. Então, a funcionalidade aqui, a modelagem que eu fiz, está relacionada a esse caso de uso aqui, emitir saldo, que vocês teriam lá no nosso diagrama de casos de uso. E aí os elementos que aqui estão presentes são as nossas classes, que estão presentes também, que na verdade estão presentes no diagrama de classes. É como eu tenho falado até agora, esse nosso diagrama de sequência é a junção do diagrama de casos de uso e o nosso diagrama de classes. Beleza? Ok? Então isso aqui é um fragmento. E agora, sabendo que isso é um fragmento, significa que eu tenho a possibilidade de utilizar esse meu fragmento dentro de um outro diagrama de sequência mediante a necessidade de se fazer, a necessidade dele estar ali presente, certo? Então, uma das nossas vantagens, uma das principais vantagens dentro do uso dos fragmentos de interação é essa questão de você referenciá-lo em um outro diagrama. E aí, se você vai fazer essa referência, vai referenciar um diagrama que já está completo, imaginando que isso aqui seria um arquivo, um arquivo dentro de toda essa modelagem, vou fazer outro diagrama, vou referenciar esse camarada. Então, para poder fazer isso, eu vou ter que utilizar esse meu operador ref. Ref aí é a abreviatura de referred, ou a tradução aí para o brasileiro, para o português, referido. E o seu uso indica que se deve procurar por um diagrama cujo nome é o mesmo do nome apresentado no fragmento. Ou seja, pegando o exemplo anterior, se dentro do diagrama de sequência no qual estou esboçando no momento, houver um elemento referenciado, um fragmento de interação, fazendo uso desse operador ref, então significa que quando eu me deparar com aquele elemento, eu vou buscar esse outro arquivo para entender como aquela interação ocorre por trás, certo? E aí, esse uso de referências é muito massa, porque vai tornar os nossos diagramas que eram complexos menos complexos. A gente vai reduzir a complexidade de tudo isso. Pense aí que nós poderíamos sim ter um diagrama de sequência gigantesco, mas o fato dele estar gigantesco traria muita complexidade. Então a gente tem a possibilidade de reduzir tudo isso, de agrupar esses camaradas através aí do nosso uso, através do uso, na verdade, dos fragmentos de interação. Beleza? E aí, para mostrar isso, olha só, apresentei aqui para vocês o nosso fragmento de interação emitir saldo. Vamos ver ele presente em um exemplo para vocês entenderem melhor como essas coisas se figuram. Então, olha só, digamos agora que o Cláudio, que eu brinquei tanto com ele na aula passada, o Cláudio, ele tá devendo para o banco, continua, e aí ele decidiu agora encerrar a sua conta bancária. Ele pagou, quitou aí a sua dívida, e ele decidiu, não quero mais ter conta bancária aqui nesse banco, estou estressado,
quero encerrar de vez a minha conta. Beleza, essa é uma das possibilidades. Você pode a todo e qualquer momento encerrar a sua conta em algum determinado banco, no Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, você tem essa possibilidade de colocar um fim para sua conta, certo? Então, o Cláudio está até comemorando, Glória. Então, olha só, Cláudio, como essas coisas ocorreriam. Você iria solicitar o encerramento da sua conta para a Lanusa. Vi que a Lanusa entrou e eu estava brincando com ela também, que era funcionária aí desse banco. Então, o Cláudio foi lá para a agência bancária, foi atendido pela Lanusa e solicitou o encerramento da conta dele. Afinal, o Cláudio não tem essa possibilidade de, por si só, pelo menos aqui nesse exemplo, de encerrar a sua conta. Ele precisa aí do intermédio de um funcionário que é quem vai interagir com esse software. Então, Cláudio se comunica com a Lanusa, aqui que é uma funcionária, solicitando o encerramento da sua conta. Então, veja só, o Cláudio está aqui mandando uma mensagem: por favor, Lanusa, encerra minha conta. Está se comunicando com ela, beleza, Lanusa vai atender aí ao pedido do Cláudio. E aí, o que a Lanusa vai fazer? Vai interagir com esse software e vai ter o seguinte: vai executar essa funcionalidade aqui de emitir saldo. Falamos sobre isso ao longo de todas as nossas aulas. Eu até citei várias vezes que, se você for encerrar a sua conta, tem que se verificar o seguinte: sua conta tem um saldo positivo? Se sim, você vai realizar um saque. Sua conta tem um saldo negativo? Se sim, você vai ter que fazer um depósito para quitar essa sua dívida e pôr um fim aí à sua conta. Então, isso aqui é o que está ocorrendo. Olha só, aqui é só um pequeno fragmento de toda essa interação. Claro que as coisas ocorreriam com uma maior complexidade, mas só para vocês verem que aqui eu estou fazendo uma referência ao diagrama que eu vos apresentei agora há pouco. Ou seja, eu estou aqui com esse triângulo, com o atributo aqui ref, enfatizando que é um elemento referenciado, representativo de um outro diagrama de sequência no qual eu modelei. Ou seja, aqui dentro desse retângulo, eu vou ter exatamente esse meu camarada, certo? Então, eu vou ter todas essas operações aqui realizadas dentro daquele pequeno fragmento que aqui está presente neste outro diagrama de sequência, certo? Beleza? Então é assim que as coisas ocorrem. Vocês podem ter a necessidade de, em algum determinado contexto, referenciar algo que vocês já modelaram, principalmente essas funcionalidades primitivas: emitir saldo, realizar saque, realizar depósito, que mais? Registrar movimento financeiro, enfim, essas coisas mais primitivas podem e serão referenciadas nos diagramas mais complexos aí que vocês vierem a elaborar dentro aqui do contexto em que isso for necessário. Beleza? Então, só que retomando, Cláudio pediu para a Lanusa encerrar a sua conta, e aí a Lanusa vai interagir com o software, e aí a primeira interação vai consistir na emissão do saldo para saber se o Cláudio continua pendente com o banco. Estou dizendo aqui que o Cláudio já quitou a conta, já quitou as dívidas, então o Cláudio está livre, ou se ele aí tem algum dinheirinho que sobrou e precise ser sacado, porque não vai deixar esse dinheiro para o banco fazer uso da maneira que ele quer. Não, certo? As coisas não ocorrem assim na vida real, eu acho que ninguém é tão ingênuo a esse ponto, certo? Beleza? Então tá aqui um diagrama bem simples, diagrama de sequência, que fez uso de algo que nós já modelamos, certo? Outro ponto é que os nossos fragmentos também podem conter outros fragmentos. Não há nenhum impedimento a isso. Ah, professor, naquele fragmento de emitir saldo, eu posso possuir na verdade, ali pode existir um outro fragmento? Pode. Se for, por exemplo, um fragmento de realizar saque, você sabe que vai ter um outro fragmento ali que vai registrar o movimento financeiro, tal qual está aqui nesse exemplo que eu vos apresento. Ou seja, se vocês forem realizar um saque na conta de vocês, pronto, o Cláudio, vamos imaginar esse exemplo aqui anterior, certo? O Cláudio foi encerrar sua conta, pediu para a Lanusa fazer isso, quitou toda a sua dívida e não percebeu que tinha sobrado, sei lá, R$ 100 aí na conta bancária dele, certo? Então, o sistema
vai informar que o Cláudio precisa fazer o saque desse dinheiro. Esse dinheiro não pode ficar lá, certo? Então o Cláudio vai realizar o saque desse dinheiro que sobrou aí na conta dele mediante a quitação dessa dívida. Então é esse processo interativo que ele vai ter que realizar para fazer o saque aí do valor da sua conta. Então olha só como as coisas se figuram. Tá aqui o Cláudio, o nosso bonequinho magro, que é um cliente dentro desse sistema, certo? Ele informa o seu número, ele forma o número da sua conta para a parte aí front-end, para essa funcionalidade realizar saque, visão realizar saque. Ele está interagindo agora com essa funcionalidade. Ele interage com o que ele vê, certa parte front-end aí do nosso software. Por debaixo dos panos, por trás dessa visão, vai ter algumas classes de controle, terão, na verdade, algumas classes de controle que irão realizar o controle dessa funcionalidade. Então, temos aqui essa classe, controle realizar saque, que vai realizar o controle aqui da funcionalidade no qual o Cláudio está interagindo. Então, o Cláudio informou o número da conta lá para a parte, para a interface do software. O número da conta foi informado, ele apertou lá Enter, o botãozinho verde lá no caixa. Não é nem Enter, né? Apertou lá o botãozinho verde no caixa eletrônico e aí o número da conta dele foi enviado. Então, esse dado agora vai ser tratado a nível de back-end. Então, vamos ter aqui o controle de se realizar saque, vamos chamar esse método consultar conta, e aqui está sendo passado um atributo do tipo long, que é exatamente o número da conta aí do Cláudio. E aí vai estar relacionado aqui a uma conta, vai ter lá um objeto que representa aí a conta do Cláudio, e aí, aqui imaginando o cenário que de fato essa conta existe, então retorna aqui um boolean informando que a conta foi encontrada, certo? Encontrou esse objeto lá no banco de dados, solicita a senha para que o Cláudio possa realizar o saque e possa ser verificado que de fato é o Cláudio que está realizando o saque aí do dinheiro na sua conta e não terceiro. Certa medida de segurança que é o que nós temos em padrão. Então solicita essa senha, então vai aparecer lá na interface a solicitação dessa senha. Por favor, informe a senha da sua conta. Então o Cláudio vai lá, digita aí a senha da conta dele, certo? A senha vai ser informada, vai ser passado esse dado aqui para a classe, para o objeto, na verdade, responsável por realizar o controle dessa funcionalidade, controle realizar saque, chama esse método validar senha, e aí passo o inteiro, afinal, a senha do banco geralmente é um valor inteiro, verifica-se se essa senha é similar à senha que está no objeto que representa aí a conta do Cláudio, digamos que retorna um verdadeiro, pensando aqui no caso positivo, porque se for o caso contrário, nós daríamos por encerrada aqui a nossa interação. Consta que foi verdadeiro, de fato as senhas aí, elas se batem, solicita-se o valor. Cláudio, quanto você quer sacar? O Cláudio informa, eu quero sacar R$ 100 porque é o valor aí que contém na minha conta. Então, o Cláudio informou lá R$ 100, certo? Esse valor informado foi repassado aqui para o controle realizar saque, chamou esse método, sacar valor, e aí passou esse atributo do tipo double, afinal ele digitou um valor financeiro, e aí para corresponder tudo isso foi deixado aqui como double. E aí lá na conta dele esse valor foi repassado, verificou-se que de fato esse valor é possível de ser sacado, afinal se o Cláudio especificar que quer sacar R$ 1.000, mas a conta dele só possui 100, então ele não vai poder sacar R$ 1.000, então seria retornado aí um false, certo? Um boolean indicando que essa operação não é possível de ser realizada. Aqui pensando no melhor caso possível, então aí o Cláudio passou um valor que é passível de ser sacado, certo? Retornou um boolean informando isso, libera essa quantia e aí pronto, o Cláudio vai lá receber o seu dinheiro. E aí se vocês notarem, olha só, eu tenho esse meu fragmento realizar saque, que representa toda essa operação aqui. Entretanto, quando eu realizar a operação aí de se sacar um valor, concluir esse saque precisa ser registrado lá no histórico aí de transações financeiras do Cláudio, da conta do Cláudio, perdoe, vai ter que constar, na verdade,
essa última movimentação financeira aí que foi feita, o saque que foi realizado na conta dele. E aí, para isso, eu tenho aqui mais um fragmento. Olha só, estou com esse triângulo, o operador aqui ref, dando a entender que é referenciado, e aqui mostrando o diagrama de sequência no qual foi feito aqui, que é registrar o movimento. Então, aqui eu sei que eu vou ter um outro diagrama de sequência com toda a sua lógica por trás, que vai se encarregar da tarefa de registrar o movimento financeiro aí que foi realizado nesse caso. Então, aqui, realizamos um saque, então vai registrar o movimento financeiro de saque do valor contido nessa conta. Realizou um depósito, então vai registrar o movimento desse depósito. Realizou uma transferência, vai registrar o movimento dessa transferência e por aí vai. O que importa é que aqui nós temos algo genérico que pode ser replicado em diversas situações. Esse é o princípio dos nossos fragmentos. Beleza? Ok? Então, os nossos fragmentos, para se trazer mais robustez, eu diria, as nossas modelagens, eles também podem conter operadores de interação, que são destinados a controlar todo o nosso fluxo. Isso é bem similar, pessoal, ao que nós temos na programação. Sabemos que na nossa programação temos alguns casos que precisam ser verificados, temos coisas que podem ou não ser executadas, temos loops aí de interação, enfim, temos todas essas coisas. E é óbvio que aqui no universo da modelagem de software, afinal, a nossa disciplina é destinada a isso, análise de projetos e sistemas orientados a objetos, então nós temos essa possibilidade de também representar elementos destinados a isso. E aí, vocês podem ter alguns fragmentos com alguns operadores de interação, que são alt, opt ou opt e loop. O alt representa uma escolha entre dois ou mais comportamentos. Isso aqui lembra o quê, pessoal? Lembra o nosso famoso if-else. É exatamente isso. Você pode ter, dentro do seu diagrama de sequência, alguma decisão a ser tomada, como o caso aí de encerramento da conta. Você pode verificar se o saldo é positivo, realiza o saque. Se o saldo é negativo, realiza o depósito. Isso poderia ser uma verificação a ser realizada no nosso diagrama de sequência e que iria destinar dois fluxos diferentes dentro aí da interação que aqui estamos esboçando. Também podemos ter o opt de option. E esse nosso option representa aí um comportamento que será ou não executado. Então, você vai ter ali um fragmento presente dentro desse seu diagrama de sequência e vai ter algo ali dando a entender que ele pode ou não ser executado, certo? Fica mais claro com o exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês. E o nosso loop nada mais é do que o que vocês já conhecem, vamos ficar em um loop de interação, certo? Então, algumas coisas vão ficar acontecendo em um determinado ciclo e isso também é destinado a um contexto de utilidade muito específico também, certo? Então, vamos ver aqui o primeiro operador de interação, o alt, que é representativo aí das nossas estruturas de decisão, nosso famoso if-else. Então, olha só, voltando lá para o que nós tínhamos no passado, deixa eu até vir para cá, olha só, eu mostrei para vocês só um pequeno fragmento dessa nossa operação encerrar a conta. Por quê? Se o Cláudio solicitar o encerramento da conta dele para a Lanusa, então vai ser executada aqui essa funcionalidade emitir saldo. Beleza. Só que nós sabemos, diante de todas as nossas aulas, eu venho martelando isso durante muito tempo, que se o Cláudio possuir algum valor financeiro na sua conta, vai ter que realizar o saque. Se o Cláudio possuir algum valor negativo, está pendente, aí, então ele vai ter que fazer algum depósito para poder, enfim, encerrar a sua conta. Então, isso aqui é o que está sendo representado. Olha só, continuo com o Cláudio, está aqui o Cláudio, solicitando encerramento da sua conta para a Lanusa, certo? E aí vai ser executado esse nosso fragmento aí de emissão de saldo que eu apresentei para vocês agora há pouco, e aí ele vai retornar o nosso saldo, certo? O Cláudio aí vai verificar o seu saldo, o Cláudio não, na verdade, a Lanusa vai verificar o saldo, na verdade o sistema como um todo, né? Vai verificar o saldo e vai informar qual dessas duas operações aí deverão ser realizadas, claro, se houver necessidade, certo? Não é algo obrigatório.
Se o saldo da conta estiver zerado, então nem realiza saque, nem realiza depósito. Só encerra a conta, certo? Então, olha só, eu estou aqui agora com dois fragmentos, realizar saque e realizar depósito. Já vimos essa operação aqui de realizar saque, já vimos essa operação de emitir saldo. Então, aqui, dentro desses dois fragmentos, é como se essas duas operações estivessem contidas. Poderia representá-las aqui, colocar todos os elementos que fazem parte dessa interação, desse diagrama de sequência? Sim, poderia, só que vocês já conseguem imaginar a complexidade que se resultaria a esse diagrama aqui apresentado, certo? E aí, por isso que nós utilizamos os nossos fragmentos para deixar as coisas mais simplórias, beleza? Só que olhem só, eu tenho aqui dois fragmentos, realizar saque e realizar depósito. Opa, o Cláudio, quando for encerrar a conta dele, ele vai ter que realizar um saque e vai ter que realizar um depósito? Não faz sentido. Não faz sentido. Opa, como assim? O Cláudio vai sacar o dinheiro da conta dele e depois vai ter que depositar dinheiro novamente para poder encerrar a conta? Isso não faz sentido. Ele ou vai sacar o dinheiro da sua conta ou vai depositar algum dinheiro na sua conta. E isso eu sei que vai ocorrer se o saldo for positivo, o Cláudio realiza o saque. Se o saldo for negativo, o Cláudio realiza o depósito. E aí, se vocês notarem, esses dois fragmentos estão contidos em um operador de interação, certo? Que aqui é o nosso alt, que representa essas alternativas, o nosso famoso if else, e aqui nós temos os nossos casos. Se o saldo for positivo, realiza esse diagrama de sequência aqui, se o saldo for negativo, realiza esse diagrama de sequência aqui. Beleza? É isso que o nosso operador de interação faz, bem similar às nossas estruturas aí de decisão e, óbvio, representando coisas aí que nós encontramos na vida real. Beleza? O nosso próximo operador, pessoal, é o operador opt, ou operador de option, que representa algo que pode ou não ser aí executado. Então, eu continuo, mais uma vez, com o mesmo diagrama de sequências, só que agora mais expandido. Eu aumentei ele um pouquinho mais para baixo. Olha só, então tá aqui o Cláudio solicitando encerramento da conta para a Lanusa. A Lanusa interage com esse software, o software emite o saldo e realiza tudo o que estava lá nesse fragmento, verifica se o saldo do Cláudio é positivo ou negativo, mediante a satisfação de uma dessas condições, realiza um desses métodos aqui, ou saque ou depósito. Já mostrei o saque para vocês, como essas coisas aí se figuram. Então, beleza. Cláudio encerrou a conta dele, emitiu um saldo, o saldo era positivo, o Cláudio tinha R$100 lá na conta dele, fez o saque desses R$100, agora verifica-se aqui esse caso. Essa conta que está atribuída ao Cláudio, na verdade, o Cláudio, dentro desse sistema bancário, possui somente essa conta. Se ele possui somente essa conta, beleza, nenhum problema. Mas se o Cláudio possui mais do que uma conta, sei lá, o Cláudio aí tem uma conta especial e o Cláudio tem essa conta comum que ele está... Pronto. O Cláudio tem a conta especial, que é que ele está encerrando aqui no momento, e ele quer manter a sua conta comum, por exemplo. Então, teríamos aqui esse fragmento destinado a se fazer essa operação, de se gerenciar o perfil do Cláudio e ver se ele quer, de fato, encerrar de vez todas as suas contas ou somente quer encerrar essa. Aqui são mais algumas regras de negócio destinadas aí ao banco, certo? É a forma deles gerenciarem os clientes. Beleza, o Cláudio quer encerrar a sua conta, mas Cláudio, você tem outra conta aqui, você também quer encerrá-la ou você quer mantê-la, certo? É isso aqui o que esse nosso fragmento gerenciar clientes está fazendo, beleza? Ok? E aí, para poder fazer isso aqui, gerenciar clientes, temos aqui uma condição a ser verificada. Se for a única conta. Então, se o Cláudio tiver só esta conta, então vamos realizar aqui... perdoe, estava confundindo. Perdoe, pessoal, estava confundindo. Foi mal. Me confundi com algo que eu ia falar mais à frente. Esse caso aqui vai gerenciar o perfil
do Cloud, não as suas outras contas. Porque olha só, se este aqui for a única conta do Cláudio, o Cláudio só tem essa conta, então vai ter que se gerenciar também o seu perfil para se excluir aí as suas informações, é esse sentido. Se o Cláudio tiver outra conta, então essa outra conta mantém, porque é que ele está querendo encerrar esta conta, certo? Já que afinal ele informou o número da sua conta, e por mais que ele tenha diferentes contas relacionadas ao seu perfil, cada uma dessas contas vai ter uma numeração diferente. Então, aqui nesse caso, ele formou o número de uma conta específica e vai encerrar essa conta. E aí, esse caso aqui, esse nosso fragmento, se destina a verificar se o Cláudio somente tem essa conta que ele está querendo encerrar. Porque se ele possuir somente essa conta, então os seus dados pessoais também devem ser excluídos aí da plataforma desse banco. Afinal, não faz sentido manter os dados do Cláudio, pense aí no que nós falamos sobre a questão das informações do cliente, não faz sentido e é até errado o banco manter essas informações do Cláudio lá no seu sistema, sendo que o Cláudio nem é mais cliente do banco. Se ele encerrou sua conta, então exclua também o seu perfil dentro aí da plataforma, beleza? Então é isso aqui o que esse fragmento está se destinando a fazer. Peço perdão pelo breve equívoco que eu tive agora há pouco. Beleza? Então tá aqui esse nosso operador de interação opt, de option, tá verificando algo que pode ou não ocorrer. Diferente aqui do alt, em que nós temos duas condições a serem, nós temos condições a serem verificadas. Aqui é como se fosse o nosso if, e aqui é uma condição que a gente está verificando se é satisfeita ou não, certo? Aqui o nosso famoso if else, que é só uma condição, caso que pode ou não aí ser executado. Beleza? Ok? E aí, prosseguiu com tudo isso aqui, então a Lanusa interage com a funcionalidade de encerrar conta, e aí passa-se a conta encerrar, chama-se o método encerrar conta, passando o número da conta, o sistema retorna um boolean informando que de fato esses valores foram excluídos aí do banco de dados, e aí informa-se que a conta foi encerrada com sucesso. Então tá aqui todo esse processo que ocorreu mediante essa solicitação aí do nosso amigo Cláudio, pedindo para que a sua conta fosse finalizada. Beleza? Ok. E aí vimos a aplicação desses dois elementos, desses nossos operadores, nossos operadores out, são as nossas alternativas, o nosso famoso if else, e o opt, que representa um caso específico que pode ou não ser executado. Beleza? Temos também um outro, e esse aqui é até o contexto diferente, que é o nosso loop. Vocês podem sim ter loops dentro da modelagem na qual vocês fizeram, e aí olhe só como isso se figuraria. Temos aqui o funcionário, deixa eu pensar uma pessoa diferente, pronto, a Ana, certo? Então a Ana é funcionária de algum sistema, de alguma empresa. Então, ela está interagindo com o software dessa empresa, seleciona aqui a categoria de algum produto e interage com a interface desse sistema. É assim que as coisas interagem. Ela não vai interagir com o código bruto, com a parte back-end. Ela interage com a parte front-end, o que está visível para ela, que nada mais é do que a nossa interface. Certo? E aí temos aqui a interface do nosso sistema, ela informa a categoria selecionada para esse produto, certo? Que ela quer fazer a atualização. Temos a parte do back-end, que vai chamar o método relacionado a consultar essa categoria aí que foi escolhida pela Ana, certo? E aí essa categoria vai ser buscada lá dos nossos objetos que representam categoria, que representa uma categoria dentro aí do nosso software, retorna um verdadeiro se essa categoria aí foi encontrada. E aí a Ana interagiu com esse software e agora informou seu percentual de aumento. Então, ela escolheu a categoria de um produto, vai agora informar que esse produto aí teve algum aumento. Então, informa-se esse percentual de aumento, sei lá, 4% aí, o meu número da sorte. Esse percentual de aumento vai ser repassado aqui para o controle do sistema, e aí ficaremos aqui nesse loop que representa o seguinte, olha só, temos aqui os nossos objetos categoria e produto. Então, para todos os produtos dessa categoria, nós vamos atualizar o seu percentual de aumento. É isso aqui o que está representando. Olha só, tenho esse meu operador de interação, o meu loop para cada produto, chama um método atualizar valor produto e passa aqui o double representativo aí desse percentual de aumento, retorna aqui um verdadeiro
para o controle de sistema, informando que o valor desse produto aí foi atualizado com sucesso. E aí fica nesse loop até se atualizar todos os produtos dessa categoria que a Ana escolheu que iriam sofrer esse percentual de aumento. Beleza? Então, bem simples também de se entender, pessoal, como esse loop se figura. Olha só, somente coloquei este meu operador de interação aqui, o meu loop, informando que eu vou ficar nesse ciclo a cada categoria, a cada produto dessa categoria informada que foi encontrado, certo? Então, encontrei o produto X dessa categoria, aumento. Encontrei o produto Y dessa categoria, aumento. Encontrei o produto Z dessa categoria, aumento. Encontrei o produto A dessa categoria, aumento. Encontrei o produto B, aumento. Por aí vai, até se finalizar todos os produtos aí dessa categoria que foi informada pela Ana. Beleza? Então, só retomando, a Ana selecionou a categoria lá na interface do sistema. Esse dado representativo dessa categoria foi passado para o controle do sistema, parte do back-end. Chamou-se o método consultar categoria, que buscou um objeto lá no banco de dados representativo da categoria desse produto, retornou aqui um boolean indicando que essa categoria de fato é existente, aqui a gente está pensando no caso positivo. A Ana informou o seu percentual de aumento dos produtos dessa categoria, esse percentual foi repassado aqui para o controle do sistema, e aí ficou nesse loop que engloba o objeto categoria e os objetos categoria e produto, ou seja, os produtos de todas essas categorias vão aí sofrer um percentual de aumento. E aí temos o nosso operador de interação aqui, o nosso loop, informando que para cada produto, vamos chamar o método atualizar valor do produto, passa-se esse double representativo do valor do percentual de aumento que a Ana informou e retorna um verdadeiro para indicar que houve, de fato, esse aumento aí no preço dos produtos. Beleza? É isso, pessoal. Esse é o nosso operador de interação. Então, mostrei aqui para vocês os 3 operadores de interação muito importantes e muito úteis, certo? Que são o alt, que representa algumas alternativas relacionadas, certo? O nosso opt, o option, que representa uma condição aí a ser verificada de forma bem isolada, e aqui o nosso loop, que representa o que a gente já tem no universo da programação, que é esse ciclo repetitivo. E aí, para finalizar aqui essa nossa aula, vamos retomar ao nosso exemplo mais discutido. Acho que todos vocês aqui vão sair dessa disciplina com diploma de formação em sistemas bancários, porque eu estou falando ao torto e ao leste sobre esse tipo de sistema. Então, trago só aqui mais alguns exemplos para que a gente perceba a implementação dos elementos, na verdade, para que a gente entenda a modelagem do sistema bancário, fazendo uso de todos os elementos que foram discutidos nas aulas em que eu destinei a falar sobre o diagrama de sequências. Então, aqui, o primeiro exemplo, olha só, vamos imaginar como seria aí a funcionalidade de abertura de uma conta comum. Sabemos que lá no nosso diagrama de casos de uso, que eu tinha discutido para vocês, tínhamos essa funcionalidade, abrir conta comum. De fato, isso existe, lá no nosso diagrama de casos de uso está presente. Sabemos que no nosso diagrama de classes, temos a nossa classe conta comum, que representa uma conta comum que alguém pode abrir, certo? Então, vamos mostrar como essa funcionalidade, abrir conta comum, é executada dentro do nosso sistema e como a nossa classe conta comum, e como, na verdade, como as nossas classes presentes aí dentro desse sistema irão ter aí a sua participação. Então, olha só, acho que está um pouquinho pequeno de ver, então peço perdão, mas eu vou explicando aqui com calma para todos, certo? Então, tá aqui, o Cláudio encerrou a conta dele lá no sistema, lá no Banco do Brasil, por exemplo, onde a Lanusa trabalha, só que agora ele se arrependeu. Poxa, agora eu estou precisando de uma conta. Pronto, o Cláudio arrumou um emprego como programador, como analista de sistemas, certo? E aí ele precisa ter uma conta no Banco do Brasil para que possa receber esse dinheiro, certo? Imaginando aqui só um contexto bem fictício. E aí, o Cláudio foi lá de novo. Ô, Lanusa, eu encerrei minha conta, mas agora eu vou precisar abrir uma outra. Beleza, a Lanusa aí vai acatar o pedido do Cláudio. Então, tá aqui o Cláudio, que é um cliente, solicita aí a abertura da sua conta para a Lanusa, que é a funcionária, e a Lanusa vai fazer o seguinte, vai consultar os dados do Cláudio. Então, chama a funcionalidade aqui, consultar cliente,
certo? E essa funcionalidade está aqui correlata a essa funcionalidade de abertura da conta, vai ter lá a interface destinada a esse processo de se abrir uma conta, certo? Ó, Cláudio, deixa de dar trabalho aí para a Lanusa, viu? Tá pegando muito no pé dela. Então, a Lanusa vai interagir lá com a interface desse sistema, que vai ter todas as funcionalidades relacionadas à abertura dessa conta. E aí, uma dessas funcionalidades vai estar lá a consulta do cliente, para ver se o Cláudio aí já tem um perfil no banco, por exemplo, certo? E ela usa passa o CPF do Cláudio, que vai ser utilizado pela parte back-end desse sistema. Então, esse dado vai ser repassado lá para o back-end e aí ele vai interagir com esse dado e vai chamar esse método consultar CPF, certo? E aí esse atributo passado vai ser do tipo long. E aí busca-se, através desse atributo, desse valor, alguma classe que seja correlata ao perfil de uma pessoa física, representando aí o perfil do Cláudio. Pensando aqui que o Cláudio, quando excluiu a sua conta, não foi satisfeita aquela condição do Cláudio somente possuir uma conta, ele tinha alguma outra, só que aqui ele precisou abrir novamente uma conta comum, sei lá, acho que ele tinha uma conta... a conta poupança, por exemplo, e agora ele precisa de uma conta comum, certo? Então aqui o Cláudio foi abrir uma conta comum, ele encerrou a sua conta especial, continuou com sua conta poupança, então os dados do Cláudio se mantiveram lá na plataforma não, lá no banco de dados aí desse sistema, certo? Então tá lá, mantém os dados do Cláudio. E aí esse CPF foi buscado nessa base de dados, no nosso banco de dados. Opa, encontramos aqui um objeto, uma tupla, assim, digamos, que tem aqui todos os dados do Cláudio. Cliente, Cláudio, CPF tal, telefone tal, endereço tal e todas as informações relacionadas aí ao Cláudio. Opa, então vamos retornar esses dados. Então retorna aqui os dados do cliente nesse formato string. É como se tivesse lá o nosso toString do Java, e aí retorna todos esses dados dessa classe pessoa física, porque afinal encontrou esse objeto lá no banco de dados, encontrou aquela tupla com essas informações, então retorna-se ela, certo? Retornou aí os dados do cliente, chamou lá o nosso toString, por exemplo, esses dados são apresentados aqui na interface, então a usuário vai ver, ela passou o CPF do Cláudio para esse sistema, retornou todas as informações do Cláudio, então aparece lá o nome completo, CPF, telefone, e-mail, nome do gato, do papagaio, nome da avó, bisavó, enfim, apareceu todas as informações aí do Cláudio, certo? E aí tudo isso foi apresentado. Beleza. E aí, se for necessário, isso aqui para algum contexto bem específico, fazer alguma alteração nos dados do Cláudio ou alguma outra aplicabilidade para isso, chama-se esse fragmento aqui manter cliente. Veja que ele aqui é algo opcional. Temos aqui só uma condição a ser satisfeita se for necessário. Então chama-se esse fragmento manter cliente, certo? Para atualizar os dados do cloud mediante aí alguma necessidade, certo? Imaginando que isso não foi chamado, então o Cláudio solicitou a abertura da conta, retornou-se o perfil dele, viu lá que o Cláudio tem um perfil, os dados do Cláudio estão armazenados nesse banco de dados, então o Cláudio agora vai informar aí a senha da sua conta. Então ele passa aí a senha para a Lanusa insere essa conta no sistema, ela vai chamar aqui a funcionalidade abrir conta, lá na interface ela vai ver lá o botãozinho abrir conta, ele solicita a abertura da conta, certo? Chama-se esse método abrir conta passando esse inteiro, que representa aí a senha que o Cláudio criou para sua conta. E aí agora, olha só, foi criada essa classe, esse objeto aqui, conta comum, objeto comum dessa classe conta comum. Então, esse objeto agora existiu, foi criado esse objeto, porque eu já passei a senha dele, e aí chamou esse método abrir conta, teve todo algum processo lá por trás, criou essa conta, pronto, agora esse objeto existe lá no nosso banco de dados. Então, temos lá uma dupla representativa aí dessa conta com todas as informações aí relacionadas a essa conta destinada ao Cláudio. E aí retorna-se o número dessa conta, retorna-se o atributo dessa conta e veja aqui que ela morre, então ela não tem mais nenhuma participação
nesse diagrama sequência não significa que ela parou de existir. Opa, a conta foi apagada lá do banco de dados. Não, aqui só está simbolizando que nesta interação ela não vai ser mais chamada, certo? Então, retornou-se o atributo número da conta, que é um valor aqui do tipo long, que está presente nessa conta que foi criada para o Cláudio, executa a emissão do cartão da conta, então chama-se essa operação, certo? E aí o Cláudio fornece um valor para depósito, beleza? Após ter sido solicitada a emissão do cartão da conta, ele vai informar um valor para depósito, porque afinal, quando você cria uma conta, você tem que passar algum valor inicial. Geralmente, se eu não estou enganado, acho que o mínimo é R$ 5 para que a sua conta ela fique ativa. E quando você cria sua conta, você tem que ter lá esse pequeno valorzinho ali presente para que a sua conta ela não seja encerrada. Então o Cláudio aí passou R$ 5.000, digamos que o Cláudio aí tá rico, já passou o primeiro salário dele, então ele vai lá, já colocou R$ 5.000 direto nessa conta, e aí a Lanusa vai informar o valor para o depósito, e aí chama-se esse fragmento que vai se destinar a fazer o depósito aí da conta financeira do Cláudio, certo? Então, pessoal, mais uma vez, olha só, estamos aqui com todos os elementos, tudo o que é participativo dentro dessa interação de se abrir uma conta comum. Então, só retomando, lá no nosso diagrama de casos de uso, tínhamos esse caso de uso, abrir conta comum. Lá no nosso diagrama de classes, tínhamos essas classes, pessoa física e conta comum. Agora, como essas coisas se relacionam, eu vejo tudo isso através do diagrama sequência. E aí, se vocês notarem aqui, eu estou representando um caso em específico. Estou representando o caso do Cláudio já ter uma conta, os seus dados se mantiverem dentro desse sistema e ele agora solicitar a criação de uma nova conta. Então é tudo isso aqui que ocorre. O Cláudio solicita a abertura da sua conta para a Lanusa, a Lanusa interage lá na interface com o botão consultar cliente, por exemplo, passa o CPF, utiliza esse CPF para buscar no banco de dados o perfil do Cláudio, retorna esse objeto que representa aí o perfil do Cláudio, mostra todos os dados dele, o Cláudio escolhe a sua senha, a Lanusa interage lá com a funcionalidade abrir conta, passa a senha do Cláudio, chama-se o método abrir conta, passando essa senha informada pelo Cláudio, cria-se agora esse objeto conta comum, que é o que o Cláudio está pedindo para fazer nesse momento, retorna-se o número da conta, solicita-se a emissão no cartão da conta e o Cláudio fornece o valor para depósito, ela nos informa o valor para depósito lá na interface, vai depositar aqui R$ 5.000, tá bom, Cláudio, me dê aqui os R$ 5.000, ela recebe, guarda lá no caixa, e aí o sistema prossegue aqui com esse fragmento realizar depósito, que tem toda a sua lógica aí por trás. Então, assim que as coisas se figuram, pessoal. Mais um exemplo aqui para vocês verem a aplicabilidade e não terem medo, assim, digamos, de se criar esses nossos diagramas de sequência, certo? O que eu venho sempre abordando aqui também, vocês podem imaginar que essa nossa visão é o nosso aspecto front-end e o nosso controle é o nosso aspecto back-end, por exemplo. Vocês podem imaginar tudo isso aqui para simplificar aí a vida de vocês. Então, aqui é como se fosse a nossa interface e aqui é o que está por trás da nossa interface, a parte aí back-end que vai se encarregar de chamar os métodos e interagir com os dados aí que forem passados, certo? Mais um exemplo aqui para vocês verem, olha só. Então, falei muito sobre essa funcionalidade aqui, realizar depósito, mas ainda não apresentei como ela se figura. Então, tá aqui só a nível de curiosidade e complemento de toda essa discussão. Então, agora, quando o Cláudio informou o seu valor para depósito, a Lanusa informou no sistema esse valor de depósito aí a ser realizado, o que vai ocorrer? Então, Cláudio, aqui imaginando, informa o número da conta, a Lanusa consulta essa conta lá na interface, o número da conta vai ser consultado, aí no back-end, chama-se esse método consultar conta, passando aí o número da conta, um objeto lá, conta comum, vai ser consultado, opa, encontrei essa conta, retornem o boolean, indicando que essa conta foi encontrada, informa-se aí para a interface que a conta foi encontrada, ela de fato é válida, o Cláudio fornece aí o valor a depositar, a Lanusa deposita esse valor, interage com a interface, informando o valor a depositar, e aí, por trás dessa interface, vai chamar o método depositar valor, e aí passa aqui dois camaradas, um long e um double, long informando aqui o número da conta e o double informando aqui
o valor a ser depositado, certo? Aí interage com o objeto conta comum, que é o objeto destinado à conta aí do Cláudio, e aí retorna um verdadeiro, informando um boolean, informando que esse depósito foi realizado com sucesso. O controle aí, o back, retorna uma mensagem lá para a interface, mostrando que esse depósito foi concluído. A interface representa essa operação, opa, que o seu depósito foi concluído, e aí informa-se isso para o Cláudio, certo? Informa-se, na verdade, isso para a interface. A Lanusa vê, opa, o depósito foi concluído, informa aí para o Cláudio. E aí, quando esse depósito for concluído, então chama-se esse fragmento registrar movimento, para mostrar que essa movimentação financeira, na verdade, para enfatizar, não, para garantir o registro dessa movimentação financeira. E aqui dentro nós teremos toda uma outra lógica. Beleza? Ok, aqui só para finalizar, digamos que o Cláudio agora quer emitir o extrato da sua conta, como essas coisas ocorreriam. Então agora o Cláudio não vai mais interagir com a Lanusa, ele vai lá agora, pronto, o Cláudio já parou de ser atendido pela Lanusa, então ele saiu lá do banco, ele agora só quer emitir o extrato, porque a Lanusa só informou para ele que o dado, que o valor foi depositado, mas o Cláudio ficou, sei lá, o Cláudio é meio receoso, então ele decidiu interagir lá no caixa para poder emitir esse extrato e ter a certeza de que o valor dele foi armazenado, certo? Se bem que isso não acontece quando, mesmo você interagindo com o funcionário, ele te dá esse comprovante, mas só imaginando esse exemplo fictício para que fique mais evidente para vocês. Então, o Cláudio parou aí de ser atendido pela Lanusa, a Lanusa levantou as mãos para o alto, graças a Deus, esse cliente chato foi embora, me deixou em paz. E aí o Cláudio saiu aí do atendimento com a Lanusa, foi agora lá para a fila do caixa eletrônico para poder verificar que, de fato, os 5 mil reais aí que ele depositou estão lá na conta bancária dele, certo? E aí o que ocorre? O Cláudio vai informar o número da conta lá para a interface que está destinada à emissão desse extrato. Então, ele interagiu lá com o sistema do caixa bancário, tinha lá a funcionalidade emitir extrato, clicou nessa funcionalidade, levou para uma outra interface, e aí essa outra interface é o que está sendo refletido aqui, certo? E aí solicita-se o número da conta, o Cloud informa, e aí para a parte do back, esse número da conta vai ser utilizado para chamar esse método consultar conta, e aí esse atributo é do tipo long, procura lá um objeto do tipo conta comum, esse objeto foi encontrado, opa, encontramos a sua conta, Cláudio, retorna um boolean com o valor verdade, valor true, para indicar que a conta foi encontrada, solicita-se a senha, então a parte do back, opa, encontramos a conta, vamos agora solicitar a senha dessa conta. O Cláudio, a interface reflete agora isso, opa, recebi aqui uma requisição da parte do back, na qual agora o cliente tem que emitir, tem que informar a sua senha. Então vai aparecer lá na interface, por favor, informa a senha da conta tal, tal, tal. E aí o Cláudio informa aí a sua senha, a senha informada, certo? Passa-se esse valor agora lá para o back, o back chama aí o método validar senha, e aí essa senha, mais uma vez, é um atributo aí do tipo inteiro, certo? Pensem nas senhas de vocês, geralmente é um dígito de até 6 números. Chama-se, verifica-se esse objeto conta comum se a senha informada de fato corresponde com a senha armazenada lá nesse objeto aí da conta bancária do Cláudio. Imaginando aqui o melhor caso, de fato é verdade, então encontrou aí a conta do Cláudio, a senha bateu, o back informa que a senha é válida, a interface reflete a integridade dessa senha. Opa, você informou a senha válida, então agora você pode informar o período inicial e final do seu extrato, para que você possa consultar tudo isso. Então, o Cláudio agora informa o período inicial do extrato. Eu quero que consulte desse dia tal, do mês tal, do ano tal, até a data de hoje, por exemplo. Então, a interface agora vai ter esses períodos informados, repassa-se esses dados para o back chama esse emitir extrato, esse método, e aí passa duas datas, certo? Dois atributos do tipo date, a data inicial, a data final. Vamos ter agora interação com o objeto da classe conta comum, que vai agora interagir
com todos os objetos da classe movimento que estão relacionados ao seu perfil. Lembram lá do conceito de composição? Composição. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos uma classe que era composta por outras? É esse caso, nós temos aqui a nossa classe comum, que vai ser composta aí por vários movimentos financeiros. Então é isso aqui o que vai ocorrer, olha só. Eu agora vou ficar nesse loop, veja aqui que eu estou com esse meu operador de interação, loop, e aí para cada movimento do período, eu consulto o movimento, passo aí uma data e retorna-se esse movimento que é um atributo aí do tipo string, certo? E aí fica nesse ciclo, cria-se aí, imaginando aqui, essa lista, por exemplo, com todos os movimentos financeiros aí encontrados nesse período, cria-se essa lista. Essa lista agora vai compor um extrato, que vai ser, por exemplo, aí um string, e aí vai apresentar todos esses valores aí em um método, em um string só, que vai ser impressa, e aí apresenta esse extrato lá na interface, e aí o próprio caixa eletrônico também imprime. Na verdade, o Cloud também pode solicitar a impressão desse extrato. Eu acho que é assim que as coisas se figuram. Você vê virtualmente o extrato da sua conta bancária e pode informar se você quer imprimi-lo ou não. Eu acho que é assim que ocorre. Não me lembro muito bem, mas se não for assim, se a impressão já for automática, então já imaginem aqui que também vai ser impressa esse extrato, e aí dá por encerrar essa interação. Beleza? Então tá aqui, pessoal, mais uma vez, mais um outro diagrama de sequência que enfatiza que as coisas não são complicadas. Vocês podem se deparar com isso aqui e ficar assim, meu Deus do céu, que diabos é isso? Gente, é só vocês pensarem nos aspectos lógicos do seu software, pensar na questão da interface e na questão do que está por trás dessa interface, na sua parte back-end, pensar no front e no back, certo? Então, nós vamos ter aqui diferentes visões que representam diferentes funcionalidades, visão de realizar depósito, visão de emitir extrato, visão de realizar a transferência, enfim, várias visões que estão destinadas a diferentes partes do nosso software. E aí, cada uma dessas partes vai ter o seu controle aí por trás, que é o nosso famoso back, que vai chamar todos os métodos e vai se encarregar de interagir com cada uma dessas classes, beleza? Então tá aqui, desmistifiquei tudo isso, acredito que tenha simplificado na mente aí de vocês todo esse diagrama de sequência e espero que tenha aí ficado evidente a complementação do nosso diagrama de caso de uso do nosso diagrama de classes, porque aqui a gente faz uso dos elementos que estão dispostos nestes outros dois diagramas para se aprofundar nessa discussão. E aí, pessoal, vendo isso aqui, como essas coisas funcionam, se você for o dev que vai trabalhar por trás, você já sabe exatamente o que tem que ser feito. Olha só, aqui para a visão do dev front-end, ele já sabe que vai ter que interagir com tudo isso aqui. Por exemplo, a interface vai ter que solicitar o número da conta, vai ter que solicitar a senha, vai ter que informar que a senha foi válida, vai ter que solicitar os períodos, vai ter que apresentar o extrato. Aí, para a parte de back, vai ter que chamar todos esses métodos e lidar com esses valores de retorno e repassar essas informações aí para a parte do front, para que possa aí ser refletido da maneira adequada. E aí, se for necessário, faz aqui um looping, cria-se lá uma lista com todas essas informações, e aí depois mostra e faz a impressão adequada de todas elas. Beleza? Então, pessoal, era isso aí o que eu queria apresentar. Mais uma vez, espero ter deixado evidente, claro aí na mente de vocês, a importância, a relevância e a utilidade do nosso diagrama de sequências. Então, durante estas aulas, a aula da sexta passada e a aula de hoje, nós estudamos sobre o diagrama de sequência, vimos os elementos relacionados a esse modelo, em especial que eu sempre gosto de enfatizar como o front e como o back aí se relacionam, e vimos como é de praxe a exemplificação, na verdade, a implementação do nosso sistema bancário. Já saliento que as próximas aulas também vão se aprofundar nessa questão. Então, como eu sempre gosto de brincar, vai todo mundo aqui sair com diploma. Na verdade, vai todo mundo aqui sair aprovado na disciplina e com o diploma aí de conhecimento em sistemas bancários, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão e agradeço aí pela atenção de todos e amanhã a gente se encontra para mais um encontro aqui da nossa disciplina. Beleza?
Ok? Então, um abraço aí para todos, valeu e até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, José. Para você também, uma boa tarde também. Para você também, Lanusa. Tchau, tchau.